A Guerra Santa, a grande batalha entre o bem e o mal na cidade de Alma Humana. Capítulo 9. Bem, eu já disse a vocês como os prisioneiros foram recebidos pelo nobre príncipe Emanuel e como se portaram diante dele. Além disso, contei também como ele os enviou para casa com flauta e tambor indo à frente deles. Você pode imaginar que aqueles que ficaram na cidade esperando todo esse tempo ouvir sobre a morte dos prisioneiros estavam repletos de tristeza em suas mentes e com pensamentos que espetavam como espinhos. Seus pensamentos não podiam mais ser guardados. O vento soprava com eles todo esse tempo grandes incertezas. Sim, seu coração era como uma balança que fora mexida com uma mão agitada. Mas, enfim, ao olharem sobre os muros de Alma Humana, pensaram ter visto alguém retornando para a cidade. E pensaram novamente: quem pode ser? Logo perceberam que eram os prisioneiros. Você consegue imaginar como o coração dessas pessoas ficou surpreso e maravilhado? Principalmente quando viram com que companhia e honra eles voltavam? Foram para o acampamento vestidos de preto e voltaram para a cidade vestidos de branco. Foram com cordas e voltaram com correntes de ouro. Foram com os pés em grilhões e voltaram com os pés largos. Foram para o acampamento esperando a morte, mas voltaram com a certeza da vida. Foram com o coração pesado e voltaram com flautas e tambores tocando diante deles. Então, assim que chegaram ao portão dos olhos, a pobre e vacilante cidade de Alma arriscou dar um grito, e deu um grito tão alto que os capitães do exército do príncipe pularam com o som. Ai, pobres almas! Quem poderia culpá-los? Seus amigos mortos voltaram à vida, pois para eles ver os anciões da cidade de Alma Humana brilharem com tal esplendor era como vê-los ressuscitar dos mortos. Eles não esperavam nada além do machado e do cepó, mas veja a alegria e a felicidade, o alívio e o consolo, e tão melodiosas notas que alcançavam, suficientes para curar um homem doente. Então, quando eles chegaram, cumprimentaram os outros com bem-vindos, bem-vindos, e bendito seja aquele que os poupou. E também acrescentaram: vemos que está tudo bem com vocês, mas o que será da cidade de Alma Humana? Ficará tudo bem com a Alma Humana? Então responderam o registrador e o senhor prefeito: oh, temos notícias, boas notícias de bem e de grande alegria para a pobre Alma Humana. Então deram outro grito que fez a terra soar novamente. Depois perguntaram o que acontecera no acampamento e qual mensagem eles tinham de Emanuel para a cidade. Os homens lhes disseram tudo o que acontecera a eles no acampamento e tudo o que o príncipe fizera. Isso deixou a alma humana maravilhada diante da sabedoria e graça do príncipe Emanuel. Então os homens contaram o que haviam recebido de suas mãos para toda a cidade de Alma Humana, e o registrador entregou a mensagem com essas palavras: perdão, perdão, perdão para a alma humana, e a alma humana saberá disso amanhã. Em seguida, ordenou e convocou a alma humana para se reunir no mercado central no dia seguinte, a fim de ouvir o que estava escrito no pergaminho. No entanto, quem é capaz de imaginar que transformação, que mudança e que modificação esse recado operou ao semblante da cidade de Alma Humana? Ninguém conseguiu dormir naquela noite, tamanha alegria. Em todas as casas havia júbilo e música, canções e danças. A alma humana só conseguia falar e ouvir sobre a alegria da cidade. Esse era o conteúdo da canção. Oh, mas dessa alegria ao nascer do sol, mas dessa alegria amanhã. Um dizia: quem pensaria ontem que hoje seria o dia tão feliz para nós? E quem imaginaria, ao ver os nossos prisioneiros em ferros, que eles voltariam em correntes de ouro? Sim, aqueles que julgaram a si mesmos quando iam para serem julgados por seu juiz, foram por ele absolvidos. Não porque eram inocentes, mas por causa da misericórdia do príncipe, e foram enviados para casa com flautas e tambores. Mas isso é é um costume dos príncipes? Eles estão acostumados a demonstrar tal favor aos traidores? Não, isso é um privilégio de Shaddai e de Emanuel, seu filho. A manhã chegou apressadamente. Assim o senhor prefeito, o lorde, vontade seja feita, e o senhor registrador foram até o mercado no momento indicado pelo príncipe, onde os cidadãos esperavam por eles. Quando eles chegaram, usavam os mesmos trajes e encontravam-se na mesma glória concedida pelo príncipe no dia anterior.
e a rua estava iluminada com a glória deles. Então o prefeito, o lorde, o registrador e o senhor vontade seja feita desceram até o portão da boca, localizado no final do mercado em seu ponto mais baixo, pois ali era o lugar que eles usavam para ler assuntos públicos. Para lá, portanto, os homens caminharam com suas vestes e seus tamboretes fora diante deles. A ansiedade do povo para saber toda a história era grande. Então o registrador ficou em pé e, primeiro fazendo sinal com a mão para pedir silêncio, leu a carta de perdão em voz alta. No entanto, quando ele chegou a estas palavras, o Senhor Deus, misericordioso e gracioso, perdoa as iniquidades, transgressões e pecados, e todas as formas de pecado e blasfêmias serão perdoados. Eles não conseguiram não saltar de alegria. Afinal, você deve saber, essa declaração envolvia todos os homens em alma humana. Além disso, os selos do perdão eram um espetáculo esplêndido. Quando o registrador terminou de ler o indulto, os cidadãos correram para os muros da cidade, e lá pularam e saltaram de alegria, prostrando-se 7 vezes com o rosto em direção ao pavilhão de Emanuel e gritavam em alto e bom som de júbilo, dizendo: que Emanuel viva para sempre. Foi dada uma ordem aos rapazes de alma humana de que eles deveriam tocar os sinos em alegria. Então os sinos tocavam, as pessoas cantavam e a música soava em todas as casas de alma humana. Quando o príncipe enviou os 3 prisioneiros de alma humana para casa com alegria, flautas e tambores, ordenou aos seus capitães, com todos os oficiais e soldados em todo o seu exército, que estivessem prontos naquela manhã em que o registrador leria um indulto em alma humana, para cumprir o seu desejo seguinte. Então, chegada a manhã, como relatei, assim que o registrador terminou de ler o indulto, Emanuel ordenou que todas as trombetas do acampamento fossem tocadas, que as cores fossem reveladas, metade sobre o Monte Gracioso e metade sobre o Monte Justiça. Ele também ordenou a todos os capitães que se apresentassem em toda a sua armadura, e os soldados deveriam gritar de alegria. O capitão Crédito, embora estivesse dentro do castelo, não ficou em silêncio em um dia como aquele. Ele, no topo da fortaleza, mostrou-se com o som da trombeta para a alma humana e para o acampamento do príncipe. Assim, mostrei a vocês a forma e a maneira com que Emanuel recuperou a cidade de alma humana nas mãos e do poder do tirano Diablos. Quando o príncipe encerrou as comemorações, ele novamente ordenou a seus capitães e soldados que demonstrassem para a alma humana algumas estratégias de guerra. Então eles prontamente começaram a trabalhar. Mas, que agilidade, vivacidade, destreza e bravura esses homens militares demonstravam em estratégias de guerra para a agora atenta cidade de alma humana. Eles marcharam, contramarcharam, foram para a direita e para a esquerda, dividiram e subdividiram, fecharam as frentes, giraram, prepararam a dianteira e a retaguarda com as alas da direita e da esquerda, e muitas outras coisas com competência. Assim exibiram-se e atraíram, ou melhor, arrebataram os corações que as contemplavam em alma humana. Além disso, somamos a maneira como manejavam suas armas e destrezas com os engenhos de guerra, que me encheram, assim como a alma humana, de admiração. Quando isso terminou, a cidade inteira de alma humana saiu como um único homem, em direção ao príncipe no acampamento para agradecer a ele, louvá-lo por seu favor abundante, e implorar que fosse de sua vontade ir até a alma humana com seus homens e lá montar seu quartel para sempre. E fizeram isso de maneira muito humilde, prostrando-se ao chão 7 vezes diante dele, e o príncipe disse: que a paz esteja com vocês. Então a cidade se aproximou e tocou a ponta de seu cetro dourado com as mãos, e eles disseram: que o príncipe Emanuel, com seus capitães e homens de guerra, habite em alma humana para sempre, e que seus arietes e atiradeiras permaneçam nela para uso e serviço do príncipe, para auxílio e força de alma humana. Pois, disseram os homens, nós temos espaço para eles, temos espaço para seus homens, e também temos espaço para suas armas de guerra, e há um lugar para fazer uma garragem para suas carruagens. Faça isso, Emanuel, e você será o rei e o capitão de alma humana para sempre. Sim, governe os senhores também segundo o desejo de sua alma, e faça de seus capitães e homens de guerra governadores, príncipes abaixo de você, e nós seremos seus servos, e suas leis serão nosso guia. Ainda falaram e oraram para que sua majestade o considerasse. Se agora, após toda essa graça concedida a nós,
sua miserável cidade de alma humana, você for embora, e você e seus capitães, a cidade morrerá. Sim, nosso bendito Emanuel, se você se apartar de nós agora, que nos fez tanto bem e demonstrou tanta misericórdia, o que acontecerá senão que nossa alegria será como se nunca tivesse existido, e nossos inimigos virão sobre nós com mais raiva do que a primeira vez? Portanto, nós imploramos, ó desejado de nossos olhos, e força e vida de nossa pobre cidade, aceite esse pedido que fizemos para nosso Senhor, e venha habitar no meio de nós, e permita que sejamos o seu povo. Além disso, Senhor, nós não sabemos, mas até hoje muitos diabolianos ainda podem estar espreitando a cidade de alma humana, e eles nos atrairão quando você nos deixar para as mãos de diabos novamente. E quem sabe quais os planos, esquemas ou ideias já passaram pela mente deles sobre essas coisas? Não queremos cair mais uma vez em suas terríveis mãos. Portanto, aceite nosso palácio como sua residência e as casas dos melhores homens em nossa cidade para receber seus soldados e seus pertences. Então questionou o príncipe: se eu for para sua cidade, vocês permitirão que execute o que está em meu coração contra os meus inimigos e seus? Sim, vocês me ajudarão em tais realizações? Eles responderam: não sabemos o que faremos. Não pensamos nenhuma vez que poderíamos ser traidores de Shaddai, como demonstramos ser. O que então podemos dizer para o nosso Senhor? Que ele não confie em seus santos, permita que o príncipe habite em nosso castelo e faça de nossa cidade um forte de guerra. Permita que ele estabeleça seus nobres capitães e seus soldados sobre nós. Sim, permita que ele nos conquiste por seu amor e nos domine com sua graça. E certamente ele estará conosco e nos ajudará, como esteve e fez naquela manhã que nos induto foi lido para nós. Nós consentimos com isso, nosso Senhor, e com seus caminhos, e lutaremos com sua palavra contra o poderoso. Uma palavra a mais e seus servos terminarão. Isso não incomodará mais nosso Senhor. Não conhecemos a profundeza de sua sabedoria, nosso príncipe. Quem poderia pensar que já houvesse sido julgado por essa razão? Que tanta doçura como nós agora desfrutamos poderia sair daquelas amargas provas com as quais fomos provados no início? Mas, Senhor, permita que a luz vá adiante e o amor venha depois. Sim, leva-nos pelas mãos e guia-nos por seus conselhos, e permita que isso continue sobre nós. Que todas as coisas sejam o melhor para seus servos, e venha para a nossa alma humana, e faça como lhe agrada. Ou, Senhor, venha para a nossa alma humana, faça o que quiser e nos impeça de pecar, tornando-nos úteis para sua majestade. Então disse o príncipe para a cidade de alma humana novamente: vão, retorne para suas casas em paz. De boa vontade eu atenderei aos seus desejos. Removerei meu pavilhão real, prepararei minhas forças diante do portão dos olhos da manhã e marcharei em direção à cidade de alma humana. Possuirei o castelo de alma humana e estabelecerei meus soldados sobre vocês. Sim, farei algo em alma humana que não se comparará a nenhuma nação, pois país ou reino debaixo do céu. Então os homens de alma humana deram um brado e voltaram para suas casas em paz. Eles também contaram a seus irmãos e amigos o bem que Emanuel havia prometido para a alma humana. E amanhã, disseram, ele entrará em marcha em nossa cidade e fará sua habitação, ele e seus homens. Então saíram os habitantes da cidade de alma humana com pressa para as árvores verdes e para os prados, a fim de colher ramos e flores, para espalhar pelas ruas por onde seu príncipe, o filho de Shaddai, passaria. Eles também fizeram coroas e outros itens para demonstrar como estavam felizes, e deveriam estar por receber seu Manuel em alma humana. Sim, eles adornaram a rua desde o portão dos olhos até o portão do castelo, o lugar onde o príncipe ficaria. Eles também prepararam para sua chegada toda a música que a cidade de alma humana poderia conseguir, a fim de que tocassem adiante dele em seu caminho para o palácio, sua habitação. Então, no momento oportuno, ele aproximou-se de alma humana e os portões foram abertos. Os anciões e idosos de alma humana o encontraram para saudá-lo com 1000 boas-vindas. Então Emanuel subiu e entrou em alma humana, ele e todos os seus servos. Os anciões de alma humana também foram à frente do príncipe, dançando até ele chegar ao portão do castelo. E foi assim que o filho de Shaddai chegou até lá. Vestido em sua armadura dourada, conduzia sua carruagem real, as trombetas soavam diante dele, as bandeiras estavam erguidas,
seus 10.000 homens a seus pés e os anciões de alma humana dançando diante dele. Os muros da famosa cidade de alma humana estavam repletos com passos de seus habitantes, que subiram ali para ver a chegada do bendito príncipe e de seu exército real. Batentes, janelas, varandas e telhados das casas estavam repletos de pessoas de todos os tipos, para observar como sua cidade estava prestes a encher-se de bondade. Quando ele alcançou a casa do registrador, ordenou que alguém fosse até o Capitão Crédito, a fim de saber se o castelo de alma humana estava preparado para receber sua presença real. Pois tal preparação estava a cargo do capitão, e chegou a informação de que estava. Então foi ordenado que o Capitão Crédito também saísse com sua força para encontrar o príncipe. O que foi feito como ordenado, e ele o conduziu para o castelo. Feito isso, naquela noite o príncipe hospedou-se no castelo com seus poderosos capitães e homens de guerra para a alegria da cidade de alma humana. A próxima preocupação dos cidadãos era de que forma os capitães e soldados do príncipe iriam se dividir entre ele. E a preocupação não era sobre como deveriam ignorá-los, e sim como poderiam encher suas casas com ele, pois todos os homens de alma humana agora tinham apreço por Emanuel e seus homens, e nada os entristecia mais do que não serem grandes o bastante para conseguir, cada um deles, receber o exército inteiro do príncipe em suas casas. Sim, eles consideravam um privilégio esperar por eles e naqueles dias seguir suas ordens como lacaios. Por fim, chegaram a esta conclusão. 1. O capitão Inocência deveria ficar com o senhor Razão. 2. O capitão Paciência deveria ficar com o senhor Mente. Este anteriormente o clérigo do Lorde Vontade Seja Feita na época da rebelião. 3. Foi solicitado ao capitão Caridade que ficasse na casa do senhor Aflição. 4. O capitão Boa Esperança deveria ficar com o Lorde Prefeito, na casa do registrador, segundo sua própria vontade, porque sua casa ficava próxima ao castelo, porque havia sido pedido pelo príncipe. Caso fosse necessário soar do alarme em alma humana, sim, como eu disse, o príncipe solicitara que o capitão Boanerges e o capitão Convicção ficassem com o registrador, eles e seus homens. 5. Quando ao capitão Julgamento e ao capitão Execução, o Lorde Vontade Seja Feita os levou, e a ele e a seus homens, para sua casa, porque ele governaria abaixo de seu príncipe, e agora pelo bem da cidade de alma humana, como ele fizera antes, abaixo do tirano Diabolos, para o mal e dano da cidade. E os exércitos de Emanuel foram divididos por toda a cidade, mas o capitão Crédito e seus homens ainda permaneceram no castelo. Então o príncipe, seus capitães e seus soldados hospedaram-se na cidade de alma humana. Os idosos e anciões da cidade pensaram que eles nunca se cansariam do príncipe Emanuel. Sua pessoa, suas ações, suas palavras e seus comportamentos eram muito agradáveis, arrebatadores e desejáveis para eles. Então pediram que, embora o castelo de alma humana fosse sua residência, e eles queriam que Emanuel habitasse lá para sempre, ele pudesse visitar as casas e as pessoas de alma humana, pois, disseram eles, temindo o soberano, sua presença, sua aparência, seu sorriso e suas palavras são a vida, a força e a energia da cidade de alma humana. Além disso, eles desejavam que pudessem ter, sem dificuldades ou interrupções, acesso contínuo a ele. E para esse propósito, o príncipe ordenou que os portões fossem abertos, para que os homens pudessem observar seu modo de agir, as fortalezas do lugar e a casa-mansão real do príncipe. Quando ele falava, todos fechavam os lábios e prestavam atenção. Quando ele caminhava, era o prazer deles imitá-lo em seus caminhos. Após certo tempo, Emanuel realizou um banquete para a cidade de alma humana. Nesse dia, os cidadãos foram até o castelo para comer com Emanuel, e ele festejou com eles com todos os tipos de comida diferente, alimentos que não cresciam nos campos de alma humana nem em todo o reino do universo. Eram alimentos que vinham da corte de seu pai, então prato após prato era colocado diante deles, e eram incentivados a comer livremente. Mas ainda assim, quando o prato novo era apresentado, um sussurrava para o outro. O que é isso? Perguntavam, pois não sabiam como chamá-lo. Os homens também beberam da água que fora transformada em vinho, e se alegraram muito com ele. Havia música em todas as partes da mesa e comeram a comida dos anjos e provaram o mel extraído da rocha. E assim os cidadãos de alma humana alimentaram-se da comida típica da corte até ficarem satisfeitos. Não posso me esquecer de contar que os músicos que estavam à mesa não eram do país, nem da cidade de alma humana, mas eram os mestres das canções entoadas na corte de Shaddai.
Terminado o banquete, Emanuel foi entreter a cidade de alma humana com alguns enigmas elaborados pelo secretário de seu pai, pela habilidade e sabedoria de Shaddai. Esses enigmas foram feitos sobre o próprio Shaddai, e sobre Emanuel, seu filho, e sobre suas guerras e feitos em alma humana. Emanuel também interpretou alguns enigmas, e como eles foram iluminados! Viram que nunca haviam visto, eles não haviam imaginado que tais realidades pudessem ser expressas em palavras tão simples. Eu lhes disse antes sobre o que eram esses enigmas e quando foram revelados. O povo, evidentemente, também os enxergou. Sim, eles perceberam que as coisas em si eram um tipo de imagem do próprio Emanuel, pois quando viam o desenho onde os enigmas foram escritos e olhavam para a face do príncipe, ambos se pareciam tanto que a alma humana só podia dizer: esse é o cordeiro, esse é o sacrifício, essa é a rocha, esse é o novilho, essa é a porta e esse é o caminho. E muito mais. Assim, Emanuel dispensou a cidade de alma humana. Mas você pode imaginar de que forma as pessoas foram tomadas por essa recepção? Oh, elas estavam embaladas pela alegria, mergulhadas em deslumbramento, enquanto viam e compreendiam e consideravam o que seu príncipe lhes apresentara e quais mistérios lhes revelara. E quando eles estavam em suas casas e em seus lugares mais reclusos, cantavam sobre ele e sobre suas ações. Sim, os cidadãos estavam tão arrebatados com seu príncipe que poderiam cantar sobre ele dormindo. Estava no coração do príncipe Emanuel remodelar a cidade de alma humana e refazê-la de acordo com o que lhe agradasse, e pudesse demonstrar o bem e a segurança que agora floresciam na cidade de alma humana. Ele também preparou contra insurreições internas e contra invasões externas. Tamanho era seu amor pela famosa cidade de alma humana. Em primeiro lugar, Emanuel ordenou que as grandes atiradeiras trazidas da corte de seu pai, quando ele foi para a guerra de Almana, fossem montadas, algumas sobre os parapeitos do castelo, outras sobre as torres, pois havia torres na cidade, recém-construídas por Emanuel, quando ele foi habitar ali. Também havia uma ferramenta inventada por Emanuel, que servia para lançar pedras do castelo de alma humana para além do portão da boca, um instrumento invencível que nunca errava seu alvo. Portanto, pelas terríveis obras que realizou quando era utilizada, ficara ainda sem nome e foi entregue aos cuidados do capitão Crédito e seria administrada por ele em caso de guerra. Feito isso, Manuel chamou o Lorde Vontade Seja Feita e incumbiu-lhe de cuidar dos portões, dos muros e das torres de alma humana. O príncipe também entregou a milícia em suas mãos e encarregou de resistir a todas as insurreições e tumultos que pudessem acontecer em alma humana contra a paz de nosso Senhor, o Rei, e contra a paz e a tranquilidade da cidade de alma humana. Ele também lhe deu uma comissão para que, se encontrasse qualquer um dos diabolianos espreitando qualquer canto da famosa cidade de alma humana, imediatamente o prendesse e entregasse sob uma custódia segura, para que agissem de acordo com a lei. Então, Emanuel chamou o Lorde Entendimento, o antigo prefeito que foi retirado de sua posição quando Diabolos tomou a cidade, e o colocou em seu cargo novamente. E essa se tornou sua função por toda a vida. Emanuel também orientou que fosse construído um palácio para ele próximo ao Portão dos Olhos, e que fosse construído como uma torre de defesa. Ele também aconselhou que o seu entendimento lesse a revelação dos mistérios todos os dias de sua vida, para saber como agir corretamente em seu posto. Além disso, também colocou o Senhor Conhecimento como registrador, não para desprezo do Senhor Consciência, que fora registrador anteriormente, mas porque já estava em sua mente colocar o Senhor Consciência em outra função, sobre a qual ele disse ao cavaleiro que saberia depois. Então ordenou que a imagem de Diabolos fosse retirada de onde estava e que eles a destruíssem, reduzindo-a a pó, e a lançassem ao vento fora dos muros da cidade. Ordenou também que a imagem de Shaddai, seu pai, fosse estabelecida novamente, junto com a sua, sobre os portões do castelo, e que deveria ser feita com mais exatidão do que antes, pois ele e seu pai haviam chegado em alma humana com mais graça e misericórdia dessa vez. Ele também ordenou que seu nome fosse gravado na frente da cidade. Isso deveria ser feito no melhor ouro para a honra da cidade de alma humana.